O vício em jogos é uma doença que pode trazer diversos problemas para a pessoa e em especial para a família. Existem casos em que é necessária a intervenção médica por conta da dependência e também da compulsão. A gente segue falando sobre esse assunto com a presença do médico psiquiatra Dr. Diego Delfino. Ele esclarece as nossas dúvidas sobre o tema. Doutor, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite para falar. A gente comentou na reportagem sobre os riscos e é importante a gente trazer para as famílias os sinais de alerta, o que observar nessa pessoa para pedir ajuda, para às vezes pedir essa intervenção que muitas vezes é necessária. Geralmente pessoas que estão viciadas no jogo, a ludopatia, elas costumam ficar irritadas quando corrigidas, costumam se isolar para poder jogar mais. E uma dica que a gente dá para a pessoa é ela observar quando ela está mentindo para alguém, porque ela começa a mentir para se isolar, para pegar dinheiro emprestado, às vezes até para furtar, né? E aí a própria pessoa, quando ela percebe que ela está mentindo, que está algo errado, ela precisa de ajuda. Mas muitas vezes as pessoas não aceitam. No consultório, como a psicóloga falou, tem cada vez chegado mais pessoas. Geralmente eles chegam trazidos por alguém, porque a pessoa mesmo não reconhece. Então a família tem que perceber, tem que buscar perceber essa irritabilidade, às vezes uma questão financeira, um dinheiro que está faltando sem explicação, e observar a mudança de hábito da pessoa, porque ela acaba não fazendo as suas atividades de lazer, atividade de trabalho, para poder se dedicar ao jogo. Doutor, como que o vício, em especial esse vício que a gente trouxe, age no cérebro dessa pessoa? O vício em jogos hoje, neurologicamente, ele é muito parecido com a questão de dependência química e outras dependências, que é o circuito de recompensa. Então a pessoa, de certa forma, ela sente um prazer inicial quando tem uma vitória ou ganha algum dinheiro, e aí ela acaba ficando viciada naquela adrenalina, viciada numa dopamina que é liberada quando tem o ganho, e muitas vezes esse ganho é um gancho. E aí, porque esse gancho a pessoa vai viciar, vai achar que é muito fácil ganhar dinheiro e começa a virar uma obsessão por essa sensação de dopamina liberada no cérebro, numa região parecida com a região da dependência química. No caso, o controle disso seria uma mudança de comportamento mesmo, né? O que às vezes é difícil porque essa pessoa está adoecida, né? Sim, muita gente às vezes olha de fora, acha que é mau caráter, que é preguiça, mas não, é um vício, é uma dependência. Muitas vezes esse cérebro está desregulado, às vezes até uma depressão, uma ansiedade, o TDAH, um transtorno bipolar, as pessoas têm mais tendência. E geralmente o paciente viciado em jogo, ele tem um problema com compulsão e controle dos impulsos. E é uma dificuldade com o freio inibitório. Então ela não percebe, ela sempre tem uma crença falsa que uma hora vai conseguir virar o jogo, muitas vezes ela acaba pedindo dinheiro emprestado, ela às vezes reconhece que tem um erro, mas não consegue controlar. Para quem está nos assistindo, doutor, é muito importante que essa observação ela seja feita o mais rápido possível e o pedido de ajuda também, porque o que a gente tem observado é que existem pessoas destruindo famílias, perdendo, às vezes, o imóvel que a pessoa mora e não tem mais para onde ir para o jogo. E às vezes quem está em casa não está vendo isso, né? Exatamente. Às vezes parece inacreditável, mas é isso mesmo que acontece. As pessoas perdem tudo. Muitas vezes, além da doença, elas envolvem risco. Risco é a integridade física, porque muitas vezes pegam dinheiro emprestado com pessoas perigosas e aí depois recebe ameaça de morte, essas coisas todas. Então, muitas vezes o prejuízo é muito grande e quando chega no psicólogo, no psiquiatra, que é quem vai tratar esse paciente, às vezes já tem uma dívida astronômica, já tem muitos problemas e fica um pouco mais difícil. O ideal seria as pessoas perceberem, como eu falei, está mentindo muito, tem muita mudança de hábito e aí buscar um tratamento mais preventivo, que é muito raro, a maioria chega geralmente já com muitas dívidas. O que seria esse tratamento além do comportamento psicossocial? Existem remédios que podem ajudar no tratamento dessa pessoa? Sim, existem remédios, mas a maioria vai um pouco sintomática, então vai depender de cada caso, de cada paciente. Qual a doença de base que ele tem, se é uma ansiedade, se é um transtorno bipolar. Aí existem medicações que auxiliam sim, medicações específicas, mas o principal é a terapia e a mudança de hábito. A psicoterapia que vai fazer o paciente reconhecer o erro, reconhecer o perigo, reconhecer que ele está colocando em risco e não vai ter esse ganho fácil como ele tem a sensação que vai pagar as dívidas do próprio jogo com outros jogos.
Importante a gente falar também sobre prevenção, sobre informação de qualidade, porque o acesso a esses jogos é muito fácil, não é, doutor? A tecnologia trouxe, sempre vem um lado bom e um lado ruim. Antes era mais difícil jogar, agora está muito fácil. Com a tela do celular as pessoas apostam tranquilamente, põem um cartão de crédito, às vezes nem tem esse dinheiro e aposta com dinheiro emprestado. Então aumentou muito o número de apostas e o número de pessoas dependentes. Então é importante, eu vi ela falando ali que tem uma campanha nas escolas. A maioria das pessoas que têm a dependência dos jogos são pessoas jovens, né, entre 18 a mais ou menos 30 anos, que é a maioria que está apostando, que tem um espírito mais aventureiro, mede menos o risco. Então, quanto mais prevenir, já que as pessoas não têm tanta consciência e demoram demais a buscar ajuda, melhor. O ideal seria não começar, mas é possível ter isso como um hobby e controlar? Existem os jogadores por hobby, sim, os jogadores esportivos, mas é muito delicado. A linha é muito tênue, né, doutor? A linha é muito tênue, assim como dependência química, álcool, é muito difícil você medir se você está jogando de uma forma esportiva, com hobby, com lazer, e já está gerando a dependência. Geralmente, quando isso é exclusividade da vida da pessoa, ela começa a pensar só nisso, é porque vira o vício. É como se a pessoa não tem o vício, é o vício que tem a pessoa. A gente sabe que adotar medidas, práticas saudáveis na vida pode evitar várias doenças, inclusive vícios como esse, né, doutor? Se você tem outras atividades na sua rotina, isso acaba prevenindo que você encontre espaço para iniciar algo assim. Exatamente, é um aumento de repertório, né? Porque a pessoa vai fechando o repertório ali naquele vício, nos jogos, assim como outros vícios. E aí ter hábitos saudáveis, ter dieta, um cuidado com o sono, cuidado com excesso de trabalho, com excesso de atividades, até mesmo com excesso de uso de substâncias, por exemplo, como o álcool, que diminui o freio inibitório. E aí a pessoa tende a jogar mais, ajuda bastante a controlar, além do tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, que também vai ser preciso.